Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Oh, coisa boa é a gente se sentir dentro do sertão, porque é assim que a gente se sente quando entra nesse lugar, não é? Esse lugar cheio de decoração do sertão, cheio de espírito de sertão, essa coisa gostosa que as pessoas precisam aprender a absorver e a aproveitar. Eu hoje estou tendo um prazer muito grande de receber o entrevistado de hoje, porque o tema que nós vamos abordar foi um tema que eu não trouxe. Eu até comentava com ele e dizia o seguinte: 27 mil entrevistas esse ano, 25 anos desse programa. Meu Deus do céu, e eu não trouxe esse tema para cá, para uma discussão maior. Não que eu me lembre. Nós estamos trazendo o médico Dr. Marco Cavalcante, que é ginecologista, obstetra e formado em medicina reprodutiva nos Estados Unidos. Essa é a coisa, a questão da medicina reprodutiva, essa questão da fertilização, é isso que eu disse que eu ainda não trouxe. Médico ginecologista e obstetra, sim, mas não nessa especialidade. Que enorme prazer, Marco Cavalcante, recebê-lo aqui no Bate-Papo. Bom, um prazer é todo meu, Geraldo. A todos que estão nos assistindo, será um prazer poder conversar sobre um tema que eu verso há 34 anos. 34 anos, não é brincadeira não, hein? Deve ter fertilizado muita gente por aí, sim, não é? Sim. Quer dizer, a situação da especialidade, onde inclusive você fez nos Estados Unidos, ela não é novidade, a gente sabe que não é novidade. Certo? Mas ela continua sendo assim um negócio muito interessante e um tabu muito interessante. Por onde começa tudo? Bom, primeiro deixa eu dar uma colaboração, tá? Falar para as pessoas que estão ouvindo. Na verdade, hoje cada vez mais é necessário fazer reprodução assistida, porque as pessoas estão demorando para ter seus filhos, não é? Na época da minha bisavó, melhor sendo que da minha avó, para não dizer a minha idade, né? Na época da minha bisavó, e da minha avó, as mulheres engravidavam com 12, 13, 14 anos, né? Mas a expectativa de vida era de 40 anos. Exatamente, né? Exatamente. Hoje é de 75 anos, com tendência a aumentar. Eu escrevi um livro chamado Quero Meu Bebê. Qual é o nome? Quero Meu Bebê. Quero Meu Bebê. É um livro. Ele está de graça hoje num site. Posso falar o site aqui? Pode, à vontade. Aqui pode tudo. O site é testedefertilidade.com. Tudo juntinho, testedefertilidade.com. E lá você baixa esse livro gratuitamente, né? E você pode ler esse livro. Já tem mais de 4 mil leitores, graças a Deus. Que coisa boa, quero o meu bebê. Exatamente. Quanta gente quer, hein? Exatamente, Então lá eu falo de que a tendência nossa, que o Matusalém não estava errado quando dizia que nós viveríamos mais de 700 anos. Né? Na verdade, o que vai acontecer? Com as pesquisas com célula-tronco, que a reprodução assistida trouxe isso, porque foi através da pesquisa com os embriões formados para os embriões excedentes dos processos de fertilização in vitro, como primeiro em animais, claro, que começou-se então a pesquisa com célula-tronco. O que é célula-tronco?
Célula-tronco é aquela célula que é capaz de formar qualquer órgão do nosso corpo humano. Muito bem. Né? Então, essas pesquisas que começaram no Brasil há pouco tempo, depois que o Carlos Aires de Brito, um sergipano, um amigo meu, ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. ele liderou os estudos e os trabalhos para a liberação das pesquisas com célula-tronco. Perfeitamente. E essas pesquisas, como você falou, eram tidas como tabus, né? E lá no meu livro eu falo para as pessoas uma coisa muito interessante. Eu explico que o embrião tem alma, mas ele não tem alma quando ele é fertilizado. Então, por favor, lá quem estiver duvidando, baixe lá e veja de que a alma só pode entrar depois do 15º dia de fertilizado. Por quê? Porque os gêmeos univitelinos são formados a partir do 15º dia. Se a alma entrar na hora da fecundação, então eles teriam que ter a mesma alma. E nós sabemos que a alma é distinta de cada ser humano. Sim, sem dúvida alguma. Então, até o Carlos Brito, na época, leu esse artigo, mandei para ele, disse, Carlos, lê isso aí. Aí ele achou que era um dos motivos para ele defender a pesquisa com célula-tronco. Porque mexer com o embrião recém-formado não quer dizer mexer com a alma. Mas veja só. Isso então, é muito importante ser colocado para que não haja determinadas reações do âmbito religioso. Exatamente. É? E depois eu falo muito sobre bom. isso. Depois eu lembro sobre isso que eu tive um debate na TV Cultura com o Cônigo, com PhD na Universidade do Vaticano sobre exatamente isso. Eu quero voltar às células-tronco. Ok. Então, se você pegar uma célula-tronco, essa célula-tronco, ela é totipotente. A célula totipotente é diferente da célula pluripotente. A célula pluripotente é depois do 17º, 18º dia, quando formam-se os tecidos. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Muito bem. As células aí são pluripotentes. Células do cordão umbilical, mas não são capazes de formar órgãos. Então, só é possível formar órgãos com a célula-tronco embrionária. Muito bem. Né? Que hoje nós já temos pesquisas formando orelha, formando olho, inclusive. E no futuro formaremos pâncreas, pulmões, corações, e aí teremos resolvido... Eu queria voltar um pouquinho aqui, só um pouquinho. Quando você falou, eu não quero atrapalhar, eu quero entrar dentro do contexto. Quando você falou, só é a partir da célula-tronco embrionária, ou seja, a que veio do embrião... Exatamente. Muito bem. Não é possível hoje nós conseguirmos células-tronco ainda totipotentes, advindas de uma célula adulta. A ovelha Dolly, que foi feita uma clonagem terapêutica, que não é a mesma coisa. Não é. A clonagem terapêutica, clonar é copiar. Perfeito. É pegar uma célula sua... E tirar uma xerox. E tirar uma xerox, exatamente. E formar uma pessoa igualzinha a você. Perfeitamente. Né? Só que tem um problema, porque quando tirar da sua célula, da minha célula, já tem a nossa idade. Por isso que a Dolly morreu bem mais precocemente. Embora nasceu, mas a apoptose, que é um fenômeno que faz a célula envelhecer e morrer, não foi alterada. Mas no futuro, com as técnicas de engenharia genética, nós vamos transformar isso vai virar possível. Mas ela, quando nasceu com células velhas. Exatamente. Muito bem. Exatamente. O que não é o caso da fertilização... Exato. Então, voltando para a parte da reprodução assistida. Então, a reprodução assistida, para essas mulheres... Qual é o grande problema das mulheres hoje, Geraldo? É que as mulheres, elas nascem com um número de óvulos determinado e vai gastá-los durante toda a sua vida até a menopausa. A menopausa é em torno de 45 anos a 55 anos de idade. Perfeito. Nós, homens, não. Nós nascemos sem nenhuma célula, sem nenhum espermatozoide, mas nós produzimos até a nossa morte. É verdade. Um homem de 90 anos produz espermatozoide. Claro que em condição menor do que uma pessoa de 18, mas produz. Ele pode produzir e não ser fértil. Não, mas ele é fértil. Ele só pode não ter, às vezes, uma quantidade... Mas aí a reprodução assistida vai lá e resolve. Muito bem. Resolve. Muito bem. Ela retira o espermatozoide dele e injeta no óvulo da mulher e fertiliza, que chama-se fertilização in vitro, com a técnica de injeção de um espermatozoide dentro de um óvulo. Deixa eu falar aqui você uma curiosidade. Eu estou falando muito, hein? Não, ao contrário. Não. Você está me deixando empolgado e tenho certeza que o nosso telespectador também. Você sabia que a maior célula do corpo humano é o espermatozoide? Não, nunca soube. Você sabia que a menor célula do corpo humano é o óvulo? Então, apesar de nós sermos gigantes, mas quem determina a maior parte da fecundação é o óvulo. É o óvulo. Nós apenas vamos chegar lá com a carga genética e ele fará todo o trabalho posterior. Muito bem. Então, a maior célula do corpo humano é o óvulo. É o inverso, acho que eu disse o inverso. A maior célula é o óvulo.
e a menor célula é o espermatozoide. Eu disse o contrário, não corrija isso aí, tá bom? Ok. Ok? A maior célula é o óvulo, a menor é o espermatozoide. Muito bem. Então, quando existe o processo da fertilização, que é a entrada espontaneamente, no caso das relações sexuais em casa, normais, naturais. ou através da fertilização in vitro, que é misturar os espermatozoides com o óvulo, ou através do ICSI, que é injetar o espermatozoide dentro do óvulo, todas essas situações formam o ser humano que nós somos hoje. Muito bem. Só que, como a mulher tem uma reserva determinada e começa a gastar até a sua menopausa, o que é menopausa? Meno quer dizer menstruação. Isso. Pausa, para de menstruar. Muito bem. Se ela para de menstruar, porque ela não produz mais Muito espermatozoides. bem. Muito bem. Nós não. Nós teremos férteis ad eterno. Culturalmente, a sociedade mudou e nós temos que ser hoje monogâmicos. Mas nós nascemos de maneira genética, de maneira biológica, Para a poligamia. para a poligamia, mas sem Claro, lógico, é racional, outra né? história. É outra história. Aí entram os aspectos religiosos e Exatamente. mil coisas, é outra coisa. Passa para você a bola. Éticos. Não, você está com uma bola maravilhosa aí, eu deixo a bola com você. Tá certo. Então, assim, como eu falei, a reprodução assistida hoje não é mais um tabu, tá? Por quê? Porque hoje, cada vez mais, o número de pessoas que precisam da técnica em função de que a mulher retarda a sua... Você sabe qual a chance da mulher engravidar aos 20 anos de idade, na relação sexual em casa? É em torno de 60% por cada uma tentativa. Perfeito. A mulher aos 40, 5%. 5% só aos 40%? Mas a reprodução assistida transforma esses 5% em 40%. Então, que coisa boa. Então, é uma grande... apesar de que hoje, como eu falei, não é mais um tabu, né? Hoje as recepções das clínicas estão abertas e as pessoas compartilham. Eu, quando comecei a fazer a minha clínica, até hoje, eu fiz uma recepção muito pequena. Que cabe, por exemplo, 4 casais, 3 casais na recepção e mais 2 casais na outra. Mas eu dizia assim, talvez alguém queira se esconder um pouquinho, não queira aparecer. Isso acabou. Não existe mais isso, não, talvez, de jeito talvez algum. uma pessoa, 2, porque depois que desses famosos que assumiram, e todos assumiram que fizeram reprodução assistida, isso não acabou. A reprodução assistida não é um tabu. É como se fosse um remédio para dar, para resolver. É uma solução. Agora, me diga uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para voltar depois dos comerciais e você responder essa pergunta. Quem é o maior responsável na fertilização? É o óvulo da mulher ou é o espermatozoide? É a conjunção de ambos? Existe hora para que as coisas aconteçam ou não existe? Aquela famosa, a temperatura, vou medir a temperatura, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Corre que está na hora e por aí vai, nos processos naturais. Ok? Ok. Eu vou até lá. Lembrando a vocês rapidamente do Light Steel Frame, que é a estrutura de aço leve para construção. Ao Gás Conforto, a lojinha que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado no Passeio Estela Maris. A Ecoprime lavando o seu carro com meio litro de água ali na Deputado Zelage, logo depois do Palato, e lhe deixando o carro maravilhoso. O buffet Taça de Cristal, nosso parceiro no Almoçando com a Notícia, cada vez melhor. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso programa de hoje, e o Filé do Zezé, que de 15 em 15 dias também entra conosco. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o médico Marco Cavalcantes, que é ginecologista, obstetra e é um médico que estudou medicina reprodutiva nos Estados Unidos e se especializou no assunto.
Então, tudo sobre medicina reprodutiva. A reprodução in vitro, a reprodução natural, sei lá. Tudo o que for necessário ele está contando nesse programa. E nós deixamos no ar uma pergunta para saber quem é o mais responsável na possibilidade de reprodução. É o espermatozoide ou é o óvulo da mulher? Existe tempo, existe hora? Aquelas questões que vêm do século passado, que dizia assim, corre que eu estou na temperatura certa, e essa é a hora da gente transar, vamos falar português claro, para se poder obter uma reprodução. Será que isso existe ou é fantasia? Hein, meu caro Marco? Bom, Geraldo, eu vou primeiro dar a você um parêntese sobre isso. Eu, nos Estados Unidos, em 1995, eu estava no laboratório e eu vi pela primeira vez o embrião se formando. Isso, aos 18, isso eu tinha mais ou menos 36 anos. Aos 18 anos, eu fiz um cursilho e eu tive uma imersão, fiquei 4 dias num convento. Cursilho da cristandade. Exatamente, imersão, só homens, perfeito, orando e em teologia, e então Deus afeta para mim uma coisa que era ausente de dúvida. E quando eu vi o embrião se formando, Geraldo, eu perdi a minha fé naquele momento, mas isso passou, tá? Eu recuperei um ano depois, mas naquele momento eu perdi a minha fé. Porque viu que você era capaz de construí-lo. Exatamente. Construir um ser humano. Exatamente. Então me assustei com aquilo. Depois eu disse, não, Deus está me usando para que eu faça isso. Mas isso é uma coisa, isso é um clichê. Aí vamos mais fundo. Vamos ser cientistas. Vamos ser mais fundo. Peraí. Aí eu disse, apesar de eu pegar os espermatozoides, colocar perto dos óvulos, qual é a chance na época que tinha de dar certo? 30%. Ora, se eu fosse Deus, seria 100%. 100%, sem dúvida alguma. Não é? Então eu disse, não, eu sou um instrumento dele. Mas naquela hora que eu vi me transformando, o meu primeiro embrião, eu tenho uma foto dele no meu consultório lá. Eu fiquei assustado com aquilo, porque parecia que eu estava mexendo com algo sobrenatural, que na verdade... Você tem a foto do primeiro embrião que você viu? Que coisa linda, genial. Aí tem até o nome que eu posso dizer aqui, porque chama-se senhora Lopresti, né? Ou seja, a data que foi, às 11 horas e 20 minutos, genial. No dia 2 de fevereiro de 1995. E, então assim, mas o que aconteceu comigo depois? Para eu explicar a pergunta que você fez. Claro. É que, voltando à sua pergunta, quem é o responsável? Sabe, não há uma resposta para isso, graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Por quê? Porque para eu conseguir, por exemplo, de que no coito espontâneo, ou seja, na relação sexual em casa, namorando em algum lugar, qual é a chance que tem um espermatozoide de entrar no óvulo e formar um embrião viável? Perfeito. Em média, em todas as idades, é 20%. Mas metade desses embriões são descartados. Então, na verdade, seriam 40%. Só que desses 40%, metade é descartável, são assim, abortamentos eugênicos. O que são abortamentos eugênicos? São de normalidade, higiênico e genético. Se tiver normal, ele continua. Muito bem. Se tiver normal, ele é descartado, como uma fábrica. Então, 40% para 20%. E é preciso que tenha 500 mil espermatozoides perto do óvulo. Senão, a chance de engravidar cai para muito baixo. Então, veja só. Então, só precisaria um, não era? Não, na verdade são vários. E apesar de 500 mil chegarem, são milhões, 20, 30, 100 milhões na vagina, 200 milhões na vagina, para 500 mil chegar perto do óvulo. É uma odisseia. São campeões que chegam lá. Ao chegarem lá, existe uma interação entre o acrosoma, ponta soma, da parte onde estão os cromossomas do espermatozoide, que interage com a membrana do óvulo, que é uma casca do ovo, igual a casca do ovo, e só um tem a chave para abrir. Que sensacional. Então, isso é um mistério. Bom, isso no mistério natural. Divino, né? Muito bem, aí entra você. Aí veja só. Mas algum desses espermatozoides que não conseguem entrar, tem uma carga genética normal, mas não consegue interagir. O que é que fez a medicina? A medicina fez o seguinte, pegou esses espermatozoides, fez uma capacitação, escolheu os melhores, e esses melhores foram colocados perto dos óvulos. Mesmo assim, somente um vai entrar. Só que na reprodução assistida, como a gente não tem, às vezes não tem totalmente controle da natureza, mais de um entra. Aí forma um ser inviável, porque o número de cromossomas vai para 70 e tantos, aí é impossível ter vida. Perfeito. Mas quando a gente pega um espermatozoide só e injeta dentro de um óvulo,
Mesmo assim, colocando dentro do óvulo, nós não conseguimos obter a gestação. Então, isso que eu falo, então, na parte divina da situação. Apesar do homem saber como fazer, de como preparar, nem sempre de faz. como inserir, nem sempre isso Muito acontece. bem. Agora me diga uma coisa, Marco. Por que dizem que quando a pessoa entra numa reprodução assistida, é esse o nome? Sim. Muito bem. A possibilidade do parto gemelar ser muito maior? Foi muito boa essa pergunta, porque isso é uma polêmica que vem há muitos anos atrás e, felizmente, isso no Brasil está proibido. O que acontecia quando eu me formei? Nós poderíamos colocar quantos embriões nós quiséssemos. E aí os primeiros países a se rebelar contra isso foram os escandinavos, porque perceberam que a gemelaridade, ou seja, trigemelar, quadrigemelar, não é uma solução, é um problema. É um problema. Índice de abortamento intenso, claro. má formação intenso e prematuridade intensa. Perfeitamente. Então, o custo final para o governo era altíssimo para manter essas crianças. Muito bem. Então, foi proibido. Lá nos países escandinavos, somente um embrião pode ser transferido. No Brasil, nós botamos por idade. Até 35 anos de idade, somente 2 embriões. De 35 anos de idade a 40, 3 embriões. Acima de 40, 4 embriões. Pela possibilidade de um deles funcionar. Exatamente. Muito bem. Então, quer dizer, essa possibilidade que antes de gemelaridade era altíssima, hoje reduziu-se para quase uma normalidade. Claro que é superior à chance de ter gêmeos normal. Por exemplo, 3% de chance de ter gêmeos numa relação sexual normal e em torno de 10, 15% com afetação em vitro. Mas antes era 40%, 50%. Pois é, eu fico até danado da vida, porque apesar de eu ter sido um grande fertilizador, porque eu tenho 13 filhos... Meus parabéns. Não é? Eu tenho 5,5. Não consegui gêmeos. Não consegui gêmeos. Mas não é, na verdade, quem consegue isso, na verdade, é mais de um óvulo que a mulher produziu ou aquele óvulo que se dividiu lá no 15º dia. É verdade. Qual é a diferença entre o gêmeo univitelino, Isso. É vitelino, univitelino e o... Vitelo vem de ovo, né? Exatamente. Ovo, de um único óvulo. Isso. Né? E bivitelino de 2 óvulos. Perfeito. Então, fácil, Perfeito. né? Bivitelino, 2 óvulos, um óvulo. Então, não é o espermatozoide que faz isso, não. É o óvulo. Então, se tivermos 2 óvulos, teremos gêmeos bivitelinos diferentes. Porque ninguém é igual ao outro. Claro. Agora, quando é univitelino, que é aquele único óvulo com um único espermatozoide, é só um espermatozoide, tá bom? Ele no 15º dia ele se divide em 2, 3, 4, 5, que são os quíntuplos, os quádruplos, os trigêmeos ou os gêmeos univitelinos iguais, que é igualzinho ao ovelha Dolly. Perfeito. Né? Esses gêmeos são totalmente idênticos, mas as almas são diferentes. As almas são outras. Por isso que eu falei a você que não é possível na concepção. Com certeza. Aí foi onde o concílio foi importante para você também, não é? Exatamente. Ô Marco, me diga uma coisa. Como é que você, ao estar tratando de uma determinada paciente, você analisa as possibilidades da gravidez acontecer realmente? E qual é a diferença entre a fertilização in vitro? Isso é muito importante passar para o nosso telespectador, que às vezes algumas pessoas dizem, in vitro, meu filho vai crescer dentro de um vidro, não é nada disso. Não. Eu queria que você explicasse, quando é que ele deixa de estar no vidro e passa a ser... Quando a Louise Brown, que é o primeiro bebê de provedor do mundo, nasceu, em 1978, ele ficou in vitro numa proveta, numa cultura, durante 5 dias. Certo. Ela, no caso. Só que a chance na época de nós conseguirmos embrião até o 5º dia era muito baixa. Perfeito. Aí isso caiu para o 3º dia, 2º dia, de ficar in vitro. Certo. In vitro, né? Como é que eu posso explicar? Olha só. Você e eu, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, que não foram de bebês de proveta, nós passamos 5 dias na trompa das nossas mães. Perfeito. 5 dias. Então, ao ficar 5 dias in vitro, está imitando mais a natureza. Muito bem. Que forma-se blastocistos. E já não é mais as células daquela cheia de bolinha. Chama-se morla ou uma amora cheia de bola. Blastocisto é uma coisa, essas células que enchem de líquido, enchem e se espalham. Hoje em dia, com a técnica do blastocisto, o blastocisto, nós conseguimos ficar até 6 dias. No meu caso, na minha clínica, eu tenho, graças a Deus, tenho um alto índice de gestação e eu posso isso demonstrar, porque assim, no Brasil hoje em dia é muito difícil você falar uma coisa e ser acreditado, né? Porque
o que está acontecendo no Brasil hoje, as pessoas falam uma coisa e quando vai ver Mas você outra, tem um nome, outra coisa. você tem um nome, você tem mas, credibilidade. Assim, o nosso índice é muito alto e nós conseguimos hoje colocar no 6º dia. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos uma das primeiras clínicas do Brasil, em 2005, desculpe, a fazer somente blastocisto. Qual a vantagem de fazer o blastocisto? É que nós vamos escolher realmente os bons embriões para colocar. Muito bem. Então, veja bem, que pena, né? Quase final de programa. Mas veja bem, você pegar o que foi produzido in vitro e colocar na mãe, qual é o tempo? É o 6º dia? No meu caso, 6º dia. É o 6º dia. É. E aí a possibilidade de avançar é natural. Porque o embrião, quando no meu livro eu falo sobre isso, eu criei muitos pintinhos de galinhas e eu via eles rompendo a casca. Muito então bem. eu coloco os embriões, eles já rompendo a casca. Já rompendo a casca. Hatching, Muito que bem. vai se agarrar no útero. O futuro, hoje nós já sabemos que a partir do 6º mês já podemos viver fora do útero. As ovelhas... Exatamente. O futuro, na verdade, a mulher vai engravidar 2, 3 meses e depois vai ficar tudo fora. Esse é o futuro. O princípio, né? Esse é o futuro. Porque Então, o final da gravidez é que será fora. Não, na verdade, isso é com problemas mais estéticos, porque a gravidez consome muito da saúde da mulher. Perfeito. Né? Então, se a mulher tiver 16 Mas o filhos, futuro será esse? será esse. Nós vamos ter... Mas onde esse bebê vai crescerá? ficar igual aquela ovelha, numa bolsa com líquido, né, sendo alimentada por uma bomba. Líquido amniótico? É um semelhante ao líquido amniótico. Mas já químico. Alimentado por uma bolsa. Que coisa de louco. Isso nós vamos ficar somente 3 meses no útero. Marco Cavalcante, me permita dizer a você que eu vou me penitenciar de nunca ter trazido você aqui. Vou agradecer demais a Conceição, mas vou pedir a você que a gente, muito em breve, faça um 2º programa sobre isso, porque eu tenho certeza que a repercussão vai ser imensa e que faltou muita coisa para ser falada. Eu tenho a humildade de agradecer e dizer assim que eu sou um instrumento de Deus. Deus, para mim, é ausência de dúvida a minha fé. Muito bom. Eu perdi um ano para que viesse muito mais forte. Que coisa boa. E eu estarei sempre disposto a colaborar com as pessoas, a ilustrar. Esse site que vocês estão, que eu dei lá, o teste de fertilidade, vocês têm vários testes com inteligência artificial que eu desenvolvi. Com o livro, Mas tenho testes gratuitos para as pessoas que não podem pagar um especialista. Sim. Eu estou lançando um aplicativo agora, 3 no mundo agora, que é uma coisa incrível. Aplicativo? 3 aplicativos. Que coisa maravilhosa. Tudo com inteligência artificial que eu desenvolvi, que vai ser o O do Borogodó. Olha, eu não posso demorar muito para trazê-lo de volta. Tá certo? Fica à vontade. Aí a gente já vai falar dos aplicativos, vai falar do site, vai falar de tudo isso, da continuidade. Nós iremos desse lançar esse programa. aplicativo agora em outubro. Que bom. Então, antes disso, a gente faz uma brincadeira aqui de novo. Dá um furo Tá aqui. bom? Muito obrigado por ter vindo. O prazer foi grande demais. O prazer foi meu. Eu vou dizer uma coisa para você rapidinho. Eu tenho um amigo que está no céu, chama-se Gélio Albuquerque, de Aracaju, que é um psicanalista, jornalista. E as minhas entrevistas com ele era como você, assim. A gente ficava flutuando e só pá. Infelizmente, ali ficam me dando o tempo. Aí eu sou obrigado a parar, infelizmente. Porque a gente ficava longe, hein? Exatamente. Não é? Muito prazer. obrigado. Obrigado a todos. E obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele, mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, e é ele que manda, o encontro está marcado. Vamos lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.